Ainda falando do terremoto na Colômbia, quem vem mostrar para a gente qual foi a região mais afetada é a editora de Internacional, a chefe da equipe de Internacional, Derla Cardoso. Derla, muito bem-vinda aqui, uma boa semana para você. Já começando com esse noticiário pesado lá na Colômbia, o que você nos conta? Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Pois é, antes da gente ver o mapa, eu aproveito para atualizar a informação que chegou exatamente agora para a gente do presidente Abelardo de la Espriella, que acabou de subir o número de vítimas desse tremor, Yuri. Segundo ele, o número atingiu 111 pessoas já morreram nesse tremor. Essa é uma informação que chegou para a nossa equipe exatamente agora. Segundo ele, 87 pessoas ficaram feridas e pelo menos 61 prédios desabaram. E a gente tem ali o prefeito de Cali, acabou de dizer que pelo menos 20 estruturas sofreram danos. A gente tem danos em pelo menos 20 cidades. Agora eu chamo aqui para o nosso mapa para a gente ver exatamente qual foi a parte da Colômbia que foi atingida. A gente tem esses círculos que é onde o tremor ele foi sentido mais forte. A gente tem o epicentro registrado a 5 quilômetros dessa cidade de San José del Palmar e ele foi a uma profundidade de 110 quilômetros. Os especialistas dizem, Yuri, que quanto mais próximo à superfície, mais danos o tremor pode causar. Quando a gente viu que era uma profundidade de 110 quilômetros, não é que a gente ficou relativamente tranquilo, mas a gente imaginava que o terremoto não fosse causar tantos danos. Porém, o nosso embaixador até estava falando um pouco das características da região e isso acaba influenciando também. Mais cedo tivemos o nosso especialista Pedro Cortes contando também que as características da infraestrutura do local podem também ali acabar piorando a magnitude do terremoto. Você fez menção, Derla, essa questão da profundidade. Até estava buscando aqui, achando a reportagem da CNN, em relação ao terremoto da Venezuela, que foi o oposto. Foi um terremoto relativamente raso. Aí estou vendo aqui no material de vocês, de 10 a 20 quilômetros abaixo da superfície. Agora 110, então, alivia um pouco, mas nem tanto. Né? Pois é, aí o que acontece? Quando a gente teve a notícia do terremoto da Venezuela com uma profundidade a 10 quilômetros, Yuri, imediatamente já se acendeu um alerta muito grande, porque a gente tem que levar em conta algumas circunstâncias. Por exemplo, se é um terremoto que é registrado mais próximo à superfície, mas é em uma área desabitada, por motivos óbvios, a gente não tem tantas vítimas. Mas como a gente tem ali uma região aqui na Colômbia com muita gente, é também um fator de que a gente leva em consideração, apesar de que não foi tão próximo à superfície. O que isso quer dizer? Que esse terremoto poderia ser ainda mais mortal. A gente tem uma das cidades mais afetadas, é Pereira, tem uma região metropolitana de cerca de 400 mil habitantes. Por lá, cerca de 40 pessoas morreram aqui nessa região metropolitana. Os números, infelizmente, vão chegando e vão se atualizando e a gente deve ver o número de mortos ainda subir. A gente tem vários aeroportos da região que foram afetados, pelo menos 4 foram afetados diretamente por consequência do tremor, mas a gente também teve um aeroporto ali, um 5º aeroporto que foi afetado na região por conta de cinzas de um vulcão que está ativo, lançou cinzas hoje, mais ou menos aqui nessa região aqui da Colômbia e acabou também afetando ali os trabalhos ali do aeroporto. Mas realmente um terremoto de uma magnitude que assusta e ele vem aí registrando bastante danos. A gente está acompanhando muito de perto isso desde o início da manhã e os números não param de subir, infelizmente, Yuri. Sem dúvida. E aí, só para reforçar, esse número que já está aqui na nossa tarja, você já está com a informação que Derla Cardoso trouxe aqui em primeira mão no CNN 360, 111 mortos confirmados oficialmente pelo governo do presidente recém-possado, Abelardo de la Espriella, 87 feridos e eles falam em mais aí de 1.500 habitações que sofreram algum tipo de avaria conforme os números oficiais. 37 desabaram completamente destruídos, 61 prédios desabaram, colapsados, como está aqui nas nossas
informações. Dela, mais um complemento? Sim, tem mais um complemento, só para a gente atualizar um pouquinho mais das informações do terremoto. Desde do terremoto principal, de 7,4, a gente teve pelo menos 2 réplicas, viu, Yuri? 2,8 de magnitude e de 4,8 de magnitude. E esses tremores secundários, eles foram amplamente sentidos. Mas o segundo, né, que era mais alto, foi amplamente sentido ali na mesma região, e a gente tem até aqui uma avaliação do profissional ali do sistema sismológico da Colômbia, o diretor oficial ali do sistema, que ele disse o seguinte, que esse tremor foi o pior da última década, e ele também relembrou que em 79, um outro terremoto de 7,2 nessa mesma região causou muitos danos, deixando centenas de mortos, segundo registros oficiais. Então, esse foi o terremoto mais grave em 10 anos nessa mesma região, embora a Colômbia seja um país que está ali numa região sismológica muito ativa. A gente vai ter um especialista também no 360 para explicar profundamente quais são os riscos que o país enfrenta diariamente. Yuri. Darla Cardoso, editora, chefe da equipe de internacional, vindo conosco aqui trazer as informações atualizadas desse terremoto na Colômbia. Um bom trabalho para você e para a sua equipe, Darla. E essas informações que a gente trouxe, esse balanço, a gente foi acompanhando junto com essas imagens ao vivo de outra das regiões mais afetadas pelo terremoto, que é a região de Cali, na Colômbia, cidade que coincidentemente foi onde o presidente tomou posse na sexta-feira, Abelardo de la Espriella, e esses dados recém-atualizados, 111 mortos confirmados, mais de 80 feridos, 87 feridos oficialmente por enquanto, Débora. E conforme aqui a CNN em espanhol, olhando aqui também os mesmos dados que foram mencionados pela Darla Cardoso, esse é um balanço feito até 12h30 na hora local, se eu não me engano, 2h30 da tarde aqui do Brasil. Enfim, então o horário local da Venezuela que teve esse balanço. Claro que, como disse a Darla, esses números ainda tendem a aumentar com o avanço do dia. Débora. É isso, Yuri. A gente segue aí com imagens ao vivo de Cali, que vocês estão vendo agora, né? As pessoas tentando se ajudar, tirando pedras, escombros, enfim. A gente não está divulgando ainda, não temos números de desaparecidos. Claro, isso acaba acontecendo um pouco depois, né? Porque esse terremoto ocorreu no começo da manhã. Então, depois, infelizmente, né? As pessoas acabam não conseguindo contato com um, com o outro, e aí começa a se contabilizar também o número de desaparecidos.